Olá, eu sou Abraão, designer comportamental, já te apresentei anteriormente aquilo que eu faço. Se tu tiveres dúvida, escreve que eu explico novamente, escreve nos comentários. Eu vou te falar hoje sobre uma possibilidade de tu aplicares na tua vida uma coisa simples que vai mudar a tua rotina. Para sempre, em qualquer coisa que tu fizeres. É tu aplicares isso que eu estou te falando no teu dia a dia. Assiste algo e lembra. É importante que isso que eu estou te falando, dado que, como eu treino mudança comportamental nas pessoas, principalmente na adesão à rotina de estudos, na adesão à dieta e na adesão ao exercício, a maior parte desses comportamentos exige uma focalização. E eu falo focalização e não foco, explico-te. No futuro, provavelmente, eu vou repetir isso. A diferença é, foco quem tem é lente, lente como a de câmera, lente como os nossos olhos. Quando tu precisas aprender alguma coisa nova, tu vais ter que fazer um esforço voluntário de permanecer por algum determinado tempo fazendo aquela coisa. Por isso é focalização e não foco. Foco é automático ou é um foco programado. Entendes? Então, eu preciso que tu focalizes em tudo que tu fizeres. Não quer dizer que tu vais analisar tudo. Quer dizer que eu preciso que tu saibas descrever aquilo que tu estás fazendo. Como a maioria das pessoas, dos meus alunos inclusive, assiste série. Eu assisto anime, eu assisto filmes de vez em quando. E tu pode me sugerir abaixo uma análise. Eu vou utilizar hoje uma série que eu não falei anteriormente, nos episódios anteriores, mas eu vou te falar agora, não quer dizer que ela seja um modelo, ela é muito interessante, posso falar dela no futuro, mas ela vai te ser útil para isso que eu vou exemplificar. É Ozark, é uma série que está na Netflix, que está disponível, já tem 3 temporadas, muito provavelmente. Eu já assisti todas, então pode ter spoiler. Se tu não viste e ou tu tens problema com spoiler, sugiro que tu pares o vídeo e não o vejas. Se tu não tens problema com spoiler, spoiler nem deveria ser um problema, dado que o que é spoiler? Eu não tenho problema com spoiler porque o meu interesse é compreender como as coisas acontecem. Alguém pode me dizer, fulano morre na série. Ok, mas eu vou querer saber qual foi o encadeamento de ações de todos os indivíduos envolvidos que levaram à morte daquela determinada pessoa. Estou te contando tudo isso para poder te dizer que Ozark é uma série excelente para tu aplicares o que eu estou te falando. Meus alunos chegam comigo dizendo, mestre, eu gosto muito de série. Ok, beleza. Cita para mim as séries que tu estás vendo agora, qual temporada tu estás e quais são os personagens de cada uma delas. Eu identifico dessa forma que ele não lembra das coisas e que ele não tem o mínimo treinamento de memória para descrever o que acontece na série, seja com relação aos personagens, seja o nome dos personagens ou o que eles estão realizando dentro da série, ou seja, o encadeamento histórico da série e o que a série trata. Isso é importante, é um teste que eu faço com os meus alunos na maioria das vezes, para eu saber se eles estão prestando atenção naquilo que eles estão assistindo ou aquilo que eles estão lendo, se eles não estão prestando atenção. Se eles só estão investindo tempo naquilo, quer dizer que eu precisaria mudar mais padrões comportamentais, principalmente relacionados com aprendizagem simples de nomes. Eu estou te contando isso para poder te dizer. Quando tu assistires Ozark, pensa, se tu já viste, ok, tu lembras, ou tu deverias lembrar. Temos 4 personagens que eu quero te falar, e provavelmente vai aparecer um slide que eu preparei para isso. Temos o Marty, ele é o personagem principal da série, é o pai de família, é quem coordena parte das coisas que acontecem na série e ele tem que encontrar alternativas. Esse encontro de alternativas faz com que ele tenha que ser alguém criativo e ofertar ganhos para as pessoas, mas ele quer sobreviver. Isso é o importante. Ele quer sobreviver e ele vai tentando escapar da morte o tempo todo, principalmente relacionado com a mulher dele, que é a W. Wendy. A Wendy, diferente dele, ela quer poder. No início ela não queria, ela estava acomodada na vida dela, de dona de casa, cuidadora dos filhos. Contudo, com o passar da série, ela vai percebendo com o modelo comportamental de uma advogada que apareceu no meio do caminho, ela percebe que ela pode ter poder, que ela pode ter controle e que isso é uma coisa que causa prazer nela.
esse controle sobre o comportamento dos outros e o controle sobre as atividades políticas ou dentro do cassino que eles adquirem, que eles produzem. Enfim, é uma outra discussão dentro da série. É só para eu te dizer que existem características comportamentais que tu pode prestar atenção, tu não precisas analisar. Contudo, se tu fores capaz de lembrar do nome e de quem é a pessoa, isso é um treinamento básico para a tua memória, para quando tu precisares aplicar nos teus estudos e naquilo que tu fazes no dia a dia. Por exemplo, vou aplicar isso numa pessoa que atende outros indivíduos. Atender outros indivíduos por algum tempo, em médio e longo prazo, fica mais simples se tu identificares parte daquilo que o sujeito diz. Ou seja, quando alguém diz para ti, o fulano de tal, e tu lembras que o fulano de tal é primo do sujeito que está te falando, e tu informas, o teu primo, quer dizer que tu estás prestando atenção naquilo que o sujeito está te falando e muito provavelmente ele vai se sentir regozijado, ou seja, ele vai ter prazer de estar ali contigo porque tu estás prestando atenção na vida dele. E é um sujeito que tu atendes, ele sabe que tu tens vários, então ele é alguém importante. Ok? Esse é um modelo simples que eu estou te demonstrando para tu começares a prestar atenção, que tu precisas treinar o básico, para depois aplicar na tua atuação, que pode ser profissional ou pode ser apenas nos estudos, não tem problema nenhum. D é a Darlene, ou Darlene. Ela é fenomenal para análise do comportamento, mas tu não precisa analisar todos os padrões dela. A maioria das pessoas diria que ela é louca. Eu não utilizo esse termo, a psicologia também não utiliza mais esse termo, mas o importante é, a Darlene tem um padrão comportamental de que ela faz as coisas impulsivamente, sem pensar nas consequências. Depois, ela vai manejar as consequências que são possíveis. Muito provavelmente, ela tem um transtorno, ainda não tem dados suficientes. Ela tem um transtorno de personalidade esquizotípico, que são pensamentos recorrentes de que está sendo perseguida, são problemas comportamentais relacionados com ausência de controle de si mesmo e crenças irreais. Ela pensa que pode mudar boa parte da cidade, assassinando alguém ou fazendo uma determinada coisa, como procurando um filho, adotando uma criança, já que ela não teve, ela é idosa, ela não teve uma criança durante a vida toda, então ela vai em busca disso obsessivamente. Isso é importante para tu perceberes. Eu estou te contando agora que é possível que seja esse padrão de transtorno de personalidade esquizotípico, só que isso não deve controlar a tua vida. É só para te dizer que tem um nome o padrão comportamental e que esse padrão vai se repetir. Ela vai continuar trabalhando impulsivamente mesmo com o filho que ela adquire. É spoiler, ok? Avisei antes. Que ela adquire com o passar do tempo, e isso deveria mudar o padrão comportamental se ocorresse essa identificação entre ela e a criança. Se ela ficasse pensando, não, eu tenho que cuidar do meu filho, eu vou mudar de padrão comportamental. Não acontece isso. E muitas pessoas poderiam esperar que ela mudaria de padrão. Ela não muda e isso provavelmente vai ser demonstrado na série. Continua acompanhando. Jonah, só para terminar, continua acompanhando, eu sei que é o maior vídeo que eu fiz. O Jonah, eu só acrescentei porque ele é o personagem que tem mais mudança comportamental na série. E essa mudança comportamental é importante para que tu percebas que ele era um sujeito tímido que começou a se interessar por cadáver de animais, começou a se interessar por tiros e depois começou a discutir a respeito de política e economia em sala de aula. Isso gerou padrões comportamentais diferentes, ele aprendeu a lavar dinheiro. O importante é, ele foi o personagem que teve a maior mudança comportamental durante a série, e essa mudança comportamental vai influenciar nos acontecimentos durante as temporadas. Isso é importante que tu percebas, que existe uma mudança comportamental nos personagens em qualquer série. Quem muda mais? Aplica isso na série que tu estás vendo. Quem muda mais na série que tu estás assistindo agora? Se tu estás assistindo várias, escolhe uma para fazer esse tipo de análise. Tu estás, então, treinando a tua memória. Por isso assiste e lembra o nome desse episódio. Ok? Abraço.